Ora, o meu nome é André Ventinhas e aqui falamos de literacia financeira. Vamos continuar com a análise de Broken Money, de Lyn Alden, portanto o livro que temos estado a analisar agora vamos falar sobre a subida do petrodólar. Portanto, aqui enquadramos em várias partes este capítulo 12 e vamos então começar. Portanto, aqui eu começo logo por vos mostrar um gráfico que está no livro de Lyn Alden, em que os dólares e qualquer outra moeda, ela teria sempre uma PEG em relação ao ouro, ou seja, qualquer quantidade de moeda que fosse emitida, ela tinha esse ouro por detrás como colateral. Apesar de, quando chegamos a 1970, sobretudo com a Primeira e com a Segunda Guerra Mundial, o processo era inevitável por vezes quebrar-se, sobretudo para financiamento a nível de armamento e a nível de guerra. Depois de 1970, a oferta de dólares começa a ser muito superior à quantidade de ouro que os Estados Unidos têm nos seus cofres. Portanto, o general francês de Gaulle chega a criticar o exorbitante privilégio do dólar, que quer resgatar então o ouro. Ele decide então querer resgatar o ouro que tinha de França nos Estados Unidos. Ora, não foram só os franceses, mais países que quiseram fazer esse resgate que Nixon depois vai considerar que havia ali uma especulação contra o dólar e que ele teria de resolver esse problema. Aliás, como já foi revisto, portanto isto é um reavivar na nossa memória para que nós nos situemos e nos enquadremos bem neste período. Roosevelt já tinha, em 1930, nos anos 30, obrigado inclusivamente os cidadãos a entregarem o ouro a 20 dólares, uma vez nos cofres do Estado aumentava o valor para 35 a onça, ou seja, os cidadãos norte-americanos tinham sido até ameaçados 10 anos de prisão e do pagamento de multas imensas caso não entregassem o ouro no Estado, para que o Estado depois pudesse lavar dívida e colocar o valor do ouro a 35 dólares a onça. Portanto, vocês vejam esta diferença de 15 dólares que em ouro depois permitia aos Estados Unidos esta lavagem de dívida do Estado com os vários, sobretudo guerras, Vietnã e outro tipo de situações em que os Estados Unidos estavam metidos. Portanto, Nixon em 71 abandona definitivamente o padrão ouro, referindo que quer proteger o dólar contra os especuladores numa altura em que os Estados Unidos estavam em maus lençóis. Portanto, estes maus lençóis eram todos os gastos, toda a dívida. Os Estados Unidos começa a ser uma potência financeira e começa a ter déficits e dívidas imensas, tal e qual como os tem agora, e depois, portanto, havia a necessidade de não deixar ir para fora o que restava e o que poderia dar a volta ao texto, e nós depois vamos ver como é que isso foi feito. Portanto, desde 1970 a oferta de dólares, pounds, francos e outras moedas continua a expandir-se, a inflação seria inevitável. Portanto, chega uma grande inflação nos anos 70. O padrão ouro chegava ao fim, outras manobras estariam para decorrer com o passar do tempo. Portanto, o padrão ouro ao chegar ao fim ao longo dos tempos e ao ser, de alguma forma, deixado a pouco e pouco e as moedas a valerem por si próprias, criava cada vez mais um problema aos próprios países, em que marco, dólar, franco, portanto, fosse a moeda que fosse, ela iria desvalorizar e tendia mesmo a zero. Portanto, aqui vemos o poder de compra de 100 pounds, aliás, 100 pounds, portanto, ingleses, desde 1750, e vocês vejam, depois então da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, a chegar mesmo a zero
o valor dos 100 pounds. Portanto, qualquer tipo de moeda, como já disse, dólar, marco, pound, fosse a que fosse, ela não resistia, porque deixou de haver este peg da parte do ouro e, digamos que, algo para travar a impressão maciça e a rodo de papel moeda que só tinha carimbo do Estado, mas que o valor tinha deixado de ter, acabava por ser só um meio de troca. Portanto, em 1973, a Arábia Saudita e outros países fazem um embargo de petróleo às nações que apoiavam Israel numa guerra contra o Médio Oriente, inclusivamente os Estados Unidos. Em 1974, o presidente Nixon e o secretário do Fed, a Reserva Federal, portanto o Banco Central norte-americano, viajam para a Europa e para o Médio Oriente em missão diplomática. Aqui nós estamos a entrar num ponto crucial em que vamos ver até que ponto a história não se repete, mas rima, como dizia Santayana, quem não conhece a história tem tendência a repeti-la, e é isso que se está a passar, e é por isso que eu estou a dar estas partes de uma forma mais calma e em menos tempo, para vocês terem uma noção daquilo que se está a passar no momento e que acaba por ser quase que uma repetição daquilo que se passou nesta altura. Portanto, vejam que havia uma guerra contra o Médio Oriente, vejam que o presidente tinha, portanto, Nixon, sobretudo, e o presidente do Fed teriam que ir negociar com o Médio Oriente este tipo de embarque de petróleo que ainda estava a fazer subir mais a inflação, e vamos ver nos próximos vídeos como é que esta situação foi resolvida. Sigam o canal, continuem a aprender e a ter uma noção do que é literacia financeira para verem aquilo que estamos e poderemos também estar ainda mais a passar. Até à próxima então.